Momento de louvor, um culto no seu lar. Ouça o louvor que já vai começar. Ouça o louvor que já vai começar. O louvor que sobe para adorar. O louvor que sobe para adorar. Aquele que é sentado em seu trono está. Poderoso, grandioso Jeová. Com a sua voz comece a cantar. Com a sua voz comece a cantar. Com as suas mãos comece a exaltar. Com as suas mãos comece a exaltar. Exalte e glorifique o nome do Senhor. Festejai com alegria e amor. Entoai lindos cânticos de adoração. Para o trono de glória chegar. O momento é sublime e é especial. Então cante e comece a adorar. Exaltai a Jesus que vive e reina para sempre, amém. Adorai esse nome que é santo e maravilhoso. É Deus, que foi, que é e sempre será. Rei dos reis, majestoso, glorioso, ele é poderoso. Hora certa. Agora são 6h03, 6h03, estamos de volta a mais uma edição do programa Momentos de Louvor, um culto no seu lar. Está no ar o meu programa, o seu programa, o nosso programa, 33 anos anunciando a palavra de Deus. É o programa da Assembleia de Deus, lugar de gente abençoada, na liderança do reverendo Océlio Nauardi Araújo, aqui na comunicação. Missionário Reinaldo Silveira, com muita alegria, cumprimentando a todos com um bom dia na paz do Senhor. Onde você estiver ligado conosco, muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. O nosso WhatsApp já está liberado, está aí na tela, é o 981330138, 981330138. Esse também é nosso Pix, né? Para você entrar em contato conosco. O nosso programa é produzido nos estúdios da Rádio Web Louvor Brasil de Tucuruí para o mundo. Também estamos ao vivo pela Rádio Energia FM a 97.5, pela Clube FM a 90.9. Também estamos ao vivo pela Rádio Master Gospel de Conceição do Araguaia. Estamos ao vivo pela Rádio Benção Pura aqui de Tucuruí. Estamos ao vivo pela Rádio Rede Maranata Gospel de Comunicação de Mombaça, no Ceará. Estamos ao vivo pelo Instagram, tá? O nosso endereço no Instagram é Momentos de Louvor 1989. Momentos de Louvor 1989, tá bom? E a partir das 7 da manhã, das 8 horas mais ou menos, estaremos no Facebook e no YouTube. A gente grava o programa e publica no YouTube e no Facebook para você ouvir na hora que quiser, tá bom? Então nós vamos juntinhos até às 7 horas deste domingo, dia 5 de fevereiro de 2023. Vamos falar da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a revista de adultos. Hoje a lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. O avivamento no ministério de Pedro é justamente o assunto de hoje, nesse trimestre que estamos falando sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje, então, vamos estudar sobre Pedro, né? A história é muito bonita do que Deus fez na vida de Pedro, como Deus trabalhou na vida de Pedro e foi um instrumento. Os hinos sugeridos para cantarmos hoje na nossa Escola Bíblica Dominical e também aqui no programa é o 24, 249 e o 470. E a gente começa justamente com o hino de número 24 do nosso hinário Harpa Cristã, Poder Pentecostal. Agora são 6h06. O nosso programa já está no ar. Momentos de Louvor, um culto no seu lar especial da EBD, a Escola Bíblica Dominical. No Pentecostes sucedeu o que Jesus
inflamar, também nos renovar. Ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz, o preceptor que veio ficar com servos de Jesus. Foi o povo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar. Ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar. Ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que quer e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar. Ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Você está ouvindo Momento de Louvor, um culto no seu lar. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Vem para a EBD, vem para a Escola Bíblica Dominical estudar a Palavra de Deus. Que coisa boa, né? Vamos então falar da nossa lição de hoje, que nós estaremos estudando no Templo Central, em todas as congregações da Assembleia de Deus e também nas igrejas que realizam esta, que é a maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Ainda está dando umas enganchadas aí, negócio da virose, né? A garganta de vez em quando dá uma falhada, mas vamos em frente. Lição de número 6 para hoje, 5 de fevereiro de 2023. O tema é o avivamento no ministério de Pedro. O avivamento no ministério de Pedro. O texto áureo diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. Verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparado entre o antes e o depois de um avivamento.
Para quem fez o culto doméstico durante a semana, estudou os seguintes temas. Na segunda-feira, vigilância e oração, pois a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Na terça-feira, modelo de oração ensinado por Jesus. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Quarta-feira, línguas e manifestação a Deus no Espírito. Perdão, irmão, não é manifestação, é magnificação. Línguas e magnificação a Deus no Espírito. Atos capítulo 10, versículo 45 e 46. Quinta-feira, batismo no Espírito Santo e imposição de mãos. Atos capítulo 19, versículo de 1 a 6. Sexta-feira, falar em línguas e a prática do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Sábado, não deve haver proibição para o falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. A leitura bíblica diária está em Atos capítulo 2, versículos de 14 a 24, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e lhes disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, meus amados, esse é o texto base para essa linda lição de hoje, a história de Pedro, o ministério de Pedro. Os louvores sugeridos para cantarmos na nossa escola bíblica dominical. Já tocamos o primeiro, o 24, e vamos ouvir agora o 249, e posteriormente o 470, são esses os louvores sugeridos para cantarmos na escola dominical e a gente toca aqui no programa. Os 3 objetivos da lição de hoje é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. Segundo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E por último, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais mediante a experiência do batismo com ou no Espírito Santo. Mais detalhes daqui a pouquinho aqui no nosso Momentos de Louvor. Graça bendita, por tua
enchendo-me do teu amor, dia de paz e de gozo, eu vou desfrutar quando Jesus glorioso minha alma batizar. Oh, meu Deus, vem dar-me o dom do Consolador. Hoje selar-me, enchendo-me do teu amor puro e santo, sempre falarei, mesmo com dor e com pranto, a Cristo louvarei. Oh, meu Deus, vem dar-me o dom do Consolador. Hoje selar-me, enchendo-me do teu amor. Oh Deus, te peço agora, ouve-me, Senhor, batiza-me nesta hora, teu Consolador. Oh meu Deus, vem dar-me o dom do Consolador. Hoje selar-me, enchendo-me do teu amor. De volta para casa. Um momento para refletir sobre a possibilidade de voltar à casa do Pai. Deus, por que não ouço mais a tua voz? Mesmo eu orando a sós, o céu parece blindado. Deus, esse silêncio longo me preocupa. Se não foi minha culpa, por que estás tão calado? Deus, sabe aquela saudade incontrolável de ouvir o teu falar, seja no soprar do vento ou nas ondas do mar, mesmo pra corrigir ou pra me acalmar. Esse silêncio machuca, mas ao mesmo instante só me faz entender que não é no meu tempo ou no meu querer, que mesmo no silêncio me faz crescer. Acalma os medos que permeiam minha alma. Meu coração aflito pede calma. Uma palavra basta pra me acalmar. Humano, eu não sou nada além de ser humano. O que seria eu sem os teus planos? Nem que seja apenas um minuto a sós. Deus, precisa ouvir a tua voz. Incontrolável de ouvir o teu falar, seja no soprar do vento ou nas ondas do mar, mesmo pra corrigir ou pra me acalmar. Esse silêncio machuca, mas ao mesmo instante só me faz entender que não é no meu tempo ou no meu querer, que mesmo no silêncio tu me faz crescer. Acalma os medos que permeiam minha alma, meu coração
ouvir a tua voz. Acalma os medos que permeiam minha alma. Meu coração aflito pede calma. Uma palavra basta pra me acalmar. A tua voz. Eu preciso ouvir. Precisamos, Deus, ouvir a tua voz. Parabéns! 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 Feliz aniversário! Parabéns, hoje é seu aniversário. Parabéns, muitas felicidades. Então vamos lá, né? Homenagear você que completa mais um ano de vida. Parabéns, viu? Felicidades, que Deus abençoe, que essa data de hoje se reproduza por muitas e muitas vezes. Parabéns para você. Tivemos 2 louvores antes das homenagens aos aniversariantes. Nós ouvimos aí o hino da harpa cristã, o hino de número 249, Ó vem, Senhor, e habita. Depois tivemos aí Marcos e Mateus cantando o belíssimo louvor, Preciso Ouvir Tua Voz. É o quadro de Volta para Casa, dedicado a você, meu querido irmão, que por alguma razão se distanciou dos caminhos do Senhor. É um convite para que você volte o mais depressa possível, tá bom? O nosso WhatsApp liberado para você mandar a sua mensagem é o 981330138. 981330138. Esse é o nosso WhatsApp, o DDD é 94 para você mandar a sua mensagem. Lembrando que esse também é o nosso Pix, se você desejar nos ajudar a manter o nosso projeto missionário, que é o Momento de Louvor, 6 da manhã, o Louvor Brasil às 5 da tarde, de segunda a sexta, e a nossa rádio web Louvor Brasil, que você ouve aqui todos os dias, 24 horas no ar, além das emissoras que estão conectadas conosco, tá bom? Um abraço para nosso muito amado irmão Ricardo Amorim, da rede Maranata Gospel de Comunicação, lá em Mombaça, no Ceará, tá ligadão no programa. Obrigado pela parceria, meu querido irmão, Deus lhe recompense. Quem são os nossos amigos do Facebook que estão aniversariando hoje? Vai aqui os parabéns para quem? Para quem? O Atec Tucuruí. O Atec Tucuruí. Quem é mesmo, né? Deve ser uma entidade. Maria de Fátima da Silva. Parabéns, Maria de Fátima. Felicidade para você. Muitos anos de vida. Temos mais Daniel Azevedo, meu querido amigo. Parabéns, Daniel, ali no Breu Branco. Soube que você tem uma nova chácara, né? Pra gente tomar aquele banho, né? Daniel, um abraço, viu? Receba nossas homenagens. Daniel, que é irmão aí do nosso irmão Sila, do Saul, do Saulo, né? Da Nídia, da Miriam, olha, fugiu o nome da menina lá. Fugiu o nome dela, né? Damares, pronto, chegou. E meu amigo também, né? Filho do meu saudoso e ouvinte fiel, irmão Isaac Azevedo. Pense num ouvinte fiel que eu tinha todos os dias. Jesus tomou para a glória, né? Daniel Azevedo, um abraço, querido. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Antônia Maria Souza, parabéns, Antônia Maria, felicidade para você. Antônio Rodrigues, parabéns, Antônio Rodrigues, felicidade para você. Fabiola Rodrigues, parabéns, Fabiola, felicidade para você. Leonor Gaia, parabéns, Leonor, felicidade para você. Meu querido irmão José Afonso da Costa, parabéns, irmão José Afonso da Costa, parabéns para você. Laura Oliveira, parabéns, Laura, felicidade para você. Maria Ilza Lima, parabéns, Maria Ilza Lima. Risonete Ramos, parabéns, Risonete. Antônio Barbosa Rodrigues, parabéns, Antônio. Luciene Barbosa, parabéns, Luciene. Magda Leal, parabéns, Magda.
Vanes dos Santos. Parabéns, Vanes. São os nossos amigos do Facebook que estão aniversariando e a gente pede a Deus que essa data se reproduza por muitas e muitas vezes, tá bom? Parabéns então, parabéns para você. Que mais? Vamos mandando nosso alô para os nossos irmãos que estão sintonizados pela nossa Rádio Web Louvor Brasil. Aqui no nosso painel nós identificamos nossos ouvintes que estão em Jacundá. Obrigado pela audiência. Tucuruí, temos vários irmãos também ligados aqui em Tucuruí. Temos uma cidade na Alemanha que também estão ligados, não tem o nome da cidade nem o estado, mas temos nossos ouvintes ali em Tailândia. Obrigado pela audiência. Temos ouvintes também em Parauapebas, temos mais Parauapebas, temos mais Jacundá. Breu Branco, nossa querida vizinha cidade aqui de Breu Branco, onde nós temos uma grande audiência. Aonde mais? Tucuruí, já falei, tem mais Tucuruí, Abaetetuba, Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Alô, os irmãos aí de Juazeiro do Norte, que estão na sintonia da nossa emissora, do nosso programa. Brasília, Distrito Federal, obrigado pela audiência. Castanhal, obrigado pela audiência. Imperatriz do Maranhão, obrigado pela audiência. Tem mais Castanhal, obrigado pela audiência. Tailândia, de novo tem Tailândia, mais Tailândia. Itaguaí, no Rio de Janeiro. Eldorado dos Carajás, alô Eldorado, um abraço para os irmãos de Eldorado dos Carajás. E tem mais Jacundá. Esses irmãos estão nos ouvindo pela Rádio Web Louvor Brasil ou pelo aplicativo, que é Rádio Web Louvor Brasil. Se você não tem ainda no seu celular, baixa aí nosso aplicativo, Rádio Web Louvor Brasil, e também o nosso site, www.radioweblouvorbrasil.com.br. Esses são os irmãos que estão ouvindo pela Rádio Web Louvor Brasil. Também nós temos aí os nossos ouvintes. Agradecer a Deus pela vida de cada um que está ouvindo pela Rádio Energia FM aqui em Tucuruí, a 95.7. Oxente, tá errado, rapaz. Tá errando o negócio, 97.5, menino. Te ajeita. A Rádio Energia FM 97.5, Tucuruí, toda a região, ouve. Também a Rádio FM, a Rádio Clube FM. Hoje eu tô enganchando, viu, Tiago? Clube FM é 90.9. Além da Master Gospel de Conceição do Araguaia, a Bênção Pura aqui de Tucuruí e a Rede Maranata Gospel lá em Mombaça, no Ceará. Essas emissoras estão todas conectadas conosco, transmitindo o nosso programa. Também estamos ao vivo pelo Instagram, Momentos de Louvor 1989. A partir das 8 horas também estaremos com esta publicação no Facebook e no YouTube para você assistir na hora que quiser. Tá bom, então? Vamos chamar quem? Moisés Carvalho, que bom, chegando para cantar A Sombra de Pedro. Já que hoje estamos tratando de Pedro, vamos falar do ministério de Pedro na nossa escola dominical ou na nossa revista de adultos, e o Moisés canta A Sombra de Pedro. 6h31, momento de louvor, um culto no seu lar. Quem tenho em ti querido, no leito de um hospital, querendo sobreviver em fase terminal, já foi diagnosticado que ele não vai resistir. Só aí entendemos, Marta e Maria, chama o mestre pra vir aqui. Só Deus pra fazer milagres, e eu me coloco na posição que debaixo da sua sombra, minha sombra tem a unção pra expulsar a enfermidade. Quando eu chegar no lugar e onde o ambiente estiver triste, todos possam se alegrar. A sombra de Pedro tinha unção,
Quem chegava enfermo saía são. Não era a sombra que curava, mas a unção de Deus que nela estava. Eu quero, Senhor, dessa unção, pra ver o enfermo ficar são. No toque, na sombra ou no olhar, ver o milagre se realizar. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor. Só Deus pra fazer milagres. Eu me coloco na posição que debaixo da sua sombra, minha sombra tem a unção pra expulsar a enfermidade. Quando eu chegar no lugar e onde o ambiente estiver triste, todos possam se alegrar. A sombra de Pedro tinha unção. Quem chegava enfermo saía são. Não era a sombra que curava, mas a unção de Deus que nela estava. Eu quero, Senhor, dessa unção, pra ver o enfermo ficar são. No toque, na sombra ou no olhar, ver o milagre se realizar. Curar, Senhor. Quem chegava enfermo saía são. Não era a sombra que curava, mas a unção de Deus que nela estava. Eu quero, Senhor, dessa unção, pra ver o enfermo ficar são. No toque, na sombra ou no olhar, ver o milagre se realizar. Curar, Senhor, curar, Senhor, curar, Senhor, curar, Senhor. Oh, oh, oh. 6h36. Muito bem, meus amados irmãos, tivemos então ele, o nosso muito amado Moisés Carvalho, cantando A Sombra de Pedro, ou Sombra de Pedro, dedicando aí aos aniversariantes e a todos que estão ligados no programa. Vai nosso bom dia, nossa saudação para você que está sintonizado conosco. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua sintonia. Nosso irmão Ricardo Amorim, da rede Maranata Gospel, lá no Ceará, ligado conosco, ele com a sua família. Obrigado, irmão, pela sua audiência, pela sua sintonia. Irmã Rosa, da C12, diz que gosta muito do programa especial da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, irmã Rosa, da C12, que é a nossa ouvinte fiel de todos os dias. Também o nosso irmão Rosilan Veiga, lá na ilha, também não perde o programa. E quem mais? Quem mais? Um abraço aí para quem? Para o nosso muito amado irmão Dão, né? Mais conhecido como Dão, aí no Pão de Queijo, né? Que vem para Tucuruí, no caminho aí de repartimento. Sua tia Marina, tia Maria e tia Nazaré também oferece toda a programação para eles. Quem mandou a mensagem? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando aqui. Cito Novo Horizonte. Depois eu vou achar aqui o nome da pessoa que mandou essa mensagem, né? Obrigado, Deus abençoe.
esses amados irmãos que nos ouvem, irmã Osiane Silva também, pedindo um ótimo domingo com a proteção de Deus para todos nós. A irmã Vilma também diz que já está ligada no programa e a gente agradece a Deus pela vida desses amados irmãos que fazem a audiência do nosso programa. Irmão Luiz Lima, aí de Breu Branco, também já está sintonizado conosco. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Irmão Luiz Lima, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes. Deus abençoe cada um. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Prepare-se para ouvir a mensagem de Deus para o seu coração. Vamos lá então, meus amados irmãos, falar desse assunto tão interessante que é o ministério de Pedro na unção do Espírito Santo. Já lemos o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária para quem fez o culto doméstico, a leitura bíblica em classe. Já vimos aí os hinos sugeridos, 24, 249 já tocamos, daqui a pouco a gente toca o 470. E vamos agora então para o comentário do nosso querido comentarista, pastor Elinaldo Renovato. Na introdução ele diz: nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. A palavra-chave para hoje é ministério. Primeiro ponto da lição: Pedro antes do Pentecostes. Primeiro ponto da lição: Pedro antes do Pentecostes. E esse ponto está dividido assim: as duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso.
Mateus capítulo 16, versículo 22. De pronto, Jesus o repreendeu. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Segundo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor e Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes. Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35. A primeira vez, negou diante de uma criada. A segunda vez, diante de outra criada que dissera que o vira com Jesus. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Depois deste momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não desprezou, pelo contrário. Quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Marcos capítulo 16, versículo 7. Devemos ter o cuidado de não destacar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Meus amados, então esse primeiro tópico da lição com o tema Pedro antes do Pentecostes está dividido assim. Primeiro, as 2 atitudes de Pedro. Segundo, Pedro nega Jesus 3 vezes. O resumo desse tópico é: o Espírito Santo transformou Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Segundo ponto da lição: Pedro após o Pentecostes. Segundo ponto da lição: Pedro após o Pentecostes. E esse ponto de número 2 está dividido assim: Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, devido ao espanto das pessoas diante desse fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Esse texto de Atos capítulo 2, versículo 18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. A pregação do apóstolo Pedro teve grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. O resultado? Quase 3.000 almas foram batizadas naquele dia. Segundo, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Atos capítulo 3, versículos 11 e 12. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 16. Terceiro, Pedro avisado em outras ocasiões. Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio,
o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Após serem libertados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram, tremeu. Em Lida, houve um grande avivamento quando Pedro ali chegou e orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Esse é o Pedro da Bíblia, é o Pedro que nós estamos tratando dele hoje, falando do seu ministério. Então, meus amados, esse ponto de número 2, com o tema Pedro após o Pentecostes, está dividido assim: Pedro batizado no Espírito Santo, Pedro e a cura do coxo, Pedro avivado em outras ocasiões. O resumo desse tópico número 2 é: o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. Ponto de número 3. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Muito bem, vamos continuar aqui. Parece que teve um pequeno problema aqui na nossa... vamos lá. A igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Segundo, tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho, nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada de maneira que o apóstolo Pedro estava da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo, e é a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor, de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, meus amados, esse tópico do número 3, com o tema A Igreja de Hoje e o Avivamento do Pentecostes, está dividido assim: a igreja atual e o Pentecostes, tempos de multiplicação da iniquidade e a igreja será arrebatada. O resumo desse terceiro tópico é: o avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Concluímos dizendo: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça de Deus, ou cheio da graça de Deus, cheio de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Muito bem, meus amados, e o que é que nós aprendemos com esse tema na vida de Pedro? O que é que nós aprendemos diante de
de uma palavra tão linda do que Deus fez na vida de Pedro. Vamos ver as perguntas. Pergunta de número 1. Diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? Pergunta de número 1. Diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? Resposta: diante das 2 criadas e perante várias pessoas. Pergunta de número 2. Qual o impacto dos ouvintes com a pregação de Pedro? Qual o impacto dos ouvintes com a pregação de Pedro? Resposta: a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Pergunta de número 3. Qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? Qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? Resposta: logo após, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 16. Pergunta do número 4. Como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes? Como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes? Resposta: segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Última pergunta. O que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes de sua volta? O que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes da sua volta? O Senhor Jesus previu um sinal altamente positivo que antes da sua volta o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Mais detalhes daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, no Templo Central e em todas as congregações da Assembleia de Deus e nas demais igrejas que realizam esta que é a maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Vamos falar com o Papai do Céu? Chegou a hora da oração da fé, chegou a hora do grito de vitória. Recebi muitas mensagens, mas infelizmente o tempo acabou, não dá tempo de ler as mensagens. Mas Deus sabe quem é o irmão que mandou sua mensagem, a sua necessidade, e Ele há de ouvir cada um, atender cada um, curar os doentes, abrir as portas de emprego. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, mais uma vez entramos na Sua presença em oração. Queremos agradecer pela vida de cada ouvinte, cada pessoa que divulga este programa, cada um que está orando agora, apenas agradecendo ou fazendo um pedido especial. Olhe com carinho para o teu filho, para a tua filha, estenda as tuas mãos sobre cada um. Peço em nome de Jesus, em favor dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, em favor de todos os nossos alunos e cada um daqueles que se envolve com esta que é a maior escola do mundo. Obrigado pela tua palavra sobre avivamento na vida de Pedro, que é um grande exemplo para termos uma vida ministerial de sucesso. Te apresento, Senhor, cada pessoa que ora agora, os desempregados, abre as portas de emprego, os doentes vai curando e continuamos clamando pelo nosso país, para que o Senhor repreenda todo o mal da nação brasileira, limpa o Brasil de toda a corrupção. Apresenta o teu servo que está se reconciliando, que está te aceitando como Salvador, perdoa seus pecados, escreve seu nome no livro da vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Agradecemos. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ao seu nome, glórias. Ao seu nome, glórias. Ao seu nome, glórias. Ao seu nome, glórias. Ao nome do Senhor, toda a glória pela sua bondade. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Amanhã tem mais. Amanhã, 6 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa Momento Louvor. Lembrando que daqui a pouco, meio-dia, teremos a reprise, viu? Meio-dia teremos a reprise deste programa. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.
O Brasil é do Senhor Jesus, o povo de Deus declara isso. E não esqueça, Jesus breve voltará. Tua graça, Deus amado, vem agora conceder aos que vão ser batizados, dá-lhes o Espírito e poder. Com o teu Espírito Santo, estas almas vem selar, dá-lhes vida e novo canto, pra tua glória conquistar, a fim de pra ti viverem, mortos para o mundo estão, para o Espírito receberem, dá-lhes puro coração. Com o teu Espírito Santo, estas almas vem selar, dá-lhes vida e novo canto, pra tua glória conquistar. Com o Espírito por Deus dado, vem, ó vem já batizar os que hoje seus pecados vem nas águas sepultar. Com o teu Espírito Santo, estas almas vem selar, dá-lhes vida e novo canto, pra tua glória conquistar. Acabamos de apresentar Momentos de Louvor, um culto no seu lar. Uma produção da Assembleia de Deus em Tucuruí. Lugar de gente abençoada.